Oi, tudo bem? Tony da QI aqui. Neste vídeo, vou te mostrar como integrar um servidor MCP como uma ferramenta do QI que seu agente de inteligência artificial poderá usar para realizar operações específicas com base nas ferramentas disponíveis nesse servidor. Isso acabou de ser lançado ontem, então a documentação está bem atualizada. No momento, damos suporte aos dois tipos de transporte que eles oferecem, que são a entrada e saída padrão e também eventos enviados pelo servidor. Também estamos trabalhando na integração do HTTP transmitido, já que isso deve substituir o SSH Clemente. Pelo menos é isso que o protocolo MCP prevê que aconteça. Então, por enquanto, temos SSE em entrada e saída padrão. E este dia aqui mostra passo a passo como instalar a ferramenta da QI para poder usar servidores MCP como uma ferramenta e depois explica como integrar isso tanto no seu exemplo de entrada e saída padrão quanto no seu exemplo de SSE aqui também. Assim que tivermos um exemplo com transmissão, poderemos adicioná-lo aqui também. Mas já falamos da parte teórica. Vamos então ver alguns exemplos que você já pode rodar hoje. Então, a primeira demonstração que queremos mostrar é do tipo de transporte padrão de entrada e saída. Nesse caso, vamos explicar como conectar o servidor MCP aos seus agentes QI para usar esse servidor como uma ferramenta dentro dos seus agentes. Esta é a página principal de integração, onde temos todo o lado do cliente, com nossos agentes, e também o sistema de transporte instanciado e conectado ao nosso servidor MCP para ser usado como uma ferramenta. Então, a ferramenta que vamos usar, ou o servidor que eu construí localmente para fins de demonstração, é um servidor de matemática. Basicamente, ele possui funções ou ferramentas específicas dentro dele, digamos assim. Você tem as operações de somar, subtrair, multiplicar, dividir, potência e raiz quadrada. Essas são as ferramentas que estão dentro desse servidor MCP, e elas são passadas para a nossa entrada e saída padrão, onde os agentes podem escolher qual delas usar para resolver um problema específico que eu der para eles, por exemplo. Então, como funciona a integração? Como de costume, você começaria apenas importando seus agentes QI, uma tarefa, CRIO, Process, LLM, tudo isso. E aí, a próxima parte onde a integração realmente acontece é nas ferramentas do QI. Então, das ferramentas do QI, você importa o adaptador do servidor MCP. Esse é o nosso adaptador que faz a adaptação em cima do servidor MCP. E para poder passar as entradas do usuário para o servidor MCP, para fazer os cálculos e devolver para os agentes, permitindo que eles continuem o processo de realizar o trabalho. Também temos a importação do NCP, parâmetros de entrada e saída padrão, então esse é o principal que usamos aqui. A partir daqui é onde criamos o próprio objeto de parâmetro do servidor MCP. E dentro disso, há um comando que você insere, o comando que você usaria para executar o próprio arquivo ou servidor. No meu caso, uso Python 3. Você também pode usar o VX, se preferir. E então, para os argumentos, você fornece o caminho para o seu servidor. No nosso caso, está no diretório CVs e passamos esse caminho ali. E então, para o ambiente, o VPython, estou usando a versão 3.12 localmente e simplesmente passamos todas as variáveis de ambiente que possamos ter para isso. O parâmetro de servidor de entrada e saída padrão também possui outros parâmetros que você pode passar. Tem o CLIB, a codificação, tem o manipulador de erros de encoding. Eu não usei esses aqui, mas fique à vontade para explorar isso também. Chegamos à parte de manter o contexto, que é interessante. Aqui, com o adaptador de servidor MCP, agente instância R. Passamos os parâmetros do servidor, já instanciados aqui na variável, e chamamos isso de ferramentas. Tudo isso será capturado e usado como ferramentas, ou seja, estamos encapsulando isso. Aqui imprimimos todas as ferramentas encontradas nesse servidor, assim sabemos quais estão dentro dele. Isso é realmente para fins informativos ou de registro, nesse caso. E então, instanciamos nossos agentes aqui. Então, eu só tenho um agente aqui, que é um matemático. E esse matemático vai ter as ferramentas para poder fazer cálculos, e essas ferramentas vão estar sob o servidor de matemática aqui. E eu dei a ele alguns objetivos, um histórico, e as ferramentas estavam ambas como true, como de costume. Então eu criei uma tarefa para ele aqui, que é resolver o problema de matemática e interpolar o problema de matemática, que poderá ser passado aqui pelo lado do usuário. E a saída esperada é a resposta correta para o problema de matemática usando as ferramentas disponíveis às quais ele tem acesso. Agora, vamos em frente e executar. E outra coisa também, aqui eu defini as variáveis de ambiente.
E aqui no this.env eu adicionei o nome do meu modelo e também minha chave de API. Estou usando o OpenAI ali. Você pode usar qualquer provedor de modelo que quiser, mas é ali que você deve configurá-los antes de rodar. Então vamos lá e executar isso. Aqui, o problema que estamos resolvendo é a raiz quadrada de 2,25. O primeiro passo que precisamos fazer é criar um ambiente virtual, que eu ainda não criei. Então, Python 3 virtualenv e ativar o ambiente virtual. Agora, depois de criar o ambiente virtual, o próximo passo é instalar as ferramentas QUI e também o NCP. Com o NCP, esse é o comando que temos na documentação. Assim que isso terminar, poderemos iniciar nossa CRIO e fazer com que ela use o servidor NCP como uma ferramenta. Então vamos rodar aqui a função Python para executar a demonstração de entrada e saída padrão. Então, vai começar. O que ele vai tentar resolver é a raiz quadrada de 2,25 e em breve devemos receber uma resposta sobre qual é esse valor. E a resposta, só uma dica, deve ser 1,5, então vamos ver se ele vai acertar. Certo, então terminou. Obtivemos 1,5, que está correto, é a resposta certa. Mas se subirmos até o início da execução, você pode ver aqui que iniciamos a execução e mostramos as ferramentas que temos em nosso servidor. Então, somar, subtrair, multiplicar, dividir, potência, raiz quadrada, o que está correto. Ele pegou todas as ferramentas que precisamos e, se olharmos para o processo de raciocínio que ele fez aqui, vemos que ele passou o argumento 2,5 como número e então escolheu a ferramenta certa para fazer o trabalho, e depois obteve a resposta a partir disso, e ele nos devolveu a resposta. Então isso é simples e direto. Outra coisa que podemos fazer aqui é adicionar outro problema, só por diversão, adicionar outro problema de matemática para ir resolver. Talvez a gente deva tentar. Vamos fazer potência. Potência. 2,25 elevado à potência de 2. Agora, vamos rodar isso também. Pronto. Agora, isso foi iniciado novamente e você pode ver que ele também está listando as ferramentas que ele tem nesse servidor. Então temos a base 2,25 e o expoente 2 e a resposta, que já terminou, é 5,0625, que está correta. Então ele está usando as ferramentas como esperamos que faça. Então isso encerra a parte de entrada e saída padrão. Agora vamos para a demonstração de SSE. Agora vamos ver como integramos o servidor MCP implantado que utiliza Server Sync Events para poder usá-lo como uma ferramenta dentro do QUI. Então, no momento, você pode implantar servidores MCP na Cloudflare, por exemplo, e em outros provedores disponíveis e obter um endpoint que você pode realmente usar dentro dos seus agentes para poder usar como uma ferramenta, especialmente dentro do QUI. E o que vamos fazer aqui em cima também é simplesmente importar o MCP Server Adapter, como fizemos anteriormente. E o que você vai precisar, neste caso, para montar esse parâmetro SSE aqui, é do parâmetro server, mas a única coisa que precisamos desta vez é apenas a URL que está em um dicionário, e a URL deve apontar para o seu servidor MCP. Então, aqui também criamos aquele spec que já havíamos criado, o NCP Server Adapter, assim como antes, e passamos esse parâmetro que contém nosso endpoint, e isso converte em ferramentas e adapta esse servidor MCP, transformando-o em ferramentas QUI. Depois, listamos todas as ferramentas que estão dentro desse servidor MCP e simplesmente passamos para o agente aqui. Então, é meio mágico mesmo. E o que estamos usando é gratuito, é aberto e foi disponibilizado pela Cloudflare. É um servidor MCP que hospeda a documentação deles, permitindo consulta por ele. É uma ferramenta para a consulta da documentação. Pense assim. Aqui eu criei um agente chamado Cloudflare Doc Searcher. Então ele encontra respostas para perguntas sobre os produtos da Cloudflare usando a ferramenta MCP disponível e assistência útil. Nós fornecemos as ferramentas para ele. E vamos também definir o verbose como verdadeiro para saber o que ele faz. E aqui está a tarefa, encontrar a resposta para a pergunta novamente aqui. Usando essa variável, vamos passá-la aqui para baixo, a própria variável ou o que queremos perguntar ao servidor ou à própria ferramenta e obter a resposta da documentação. E, uma vez que ele termine de fazer o que precisa, buscando suas respostas e criando uma resposta bem detalhada e precisa para você, ele deve gerar o resultado final na pasta de saída e o documento deve estar em um arquivo Markdown para que possamos consumir isso facilmente. Então vamos lá e vamos rodar. E estamos começando com uma pergunta ali. Então, Cloudflare Docs, como posso te ajudar? Vamos lá e iniciar isso. E estamos rodando isso como um cliente SEC. Deixe-me abrir aqui do lado para que possamos ver a pasta de saída quando terminar. E a pergunta que vamos fazer é: como você adiciona a autenticação a um servidor MCP já implantado? Então vamos lá e perguntar.
Como fazer o alta em um servidor MCP em Emoto na Cloudflare? Então vai começar, e como você pode ver aqui, a única ferramenta MCP disponível para nós é pesquisar na documentação da Cloudflare, o que está ótimo porque é exatamente isso que vamos fazer. Então a gente aqui vai pegar minha pergunta e vai passá-la para o próprio servidor. Ele vai, claro, adaptar isso para o formato de entrada e saída do PUI e então vai passar para a ferramenta. A ferramenta vai consultar a documentação da Cloudflare, que são todos esses documentos relacionados à minha pergunta. E nós vamos descer aqui, onde ele já vai analisar toda a resposta que recebeu da documentação da Cloudflare e gerar uma resposta final me explicando como realmente adicionar autenticação ao meu servidor NCP, ou seja, ao meu servidor NCP e Emoto. Então vamos dar uma olhada na saída, como ela fica, porque está em Markdown. E eu tenho essa extensão NDX bem legal que mostra o Markdown de um jeito bem bonito. Então aqui você vê que essa é a resposta final que ele nos deu para adicionar o alta a um servidor NCP e Emoto na Cloudflare, se deixe espaços. Então, clique e faça o deploy do servidor NCP, e ele está me guiando por todas as etapas, o que é bem legal. E é isso para este vídeo. Eu recomendo muito que você teste, nos dê seu feedback sobre como a implementação funciona. Se você encontrar algum problema, por favor, confie a nossa documentação primeiro. Se você não encontrar resposta lá, visite nossa comunidade em community.crivai.com. Temos uma comunidade ativa que vai responder suas perguntas. Nós também estamos lá. Vamos responder e tentar te ajudar a implantar e construir agentes. Até o próximo vídeo. Até mais!